Boa noite a todos que já se juntaram ao comitê. Para quem quiser, sim, estamos no comitê tributário aqui, o tema exclusão do semestre das bases de cálculo do PIS da COFINS. Vamos aguardar só mais uns 2 minutinhos aqui. Temos um volume importante de inscritos, já temos bastante gente na sala, mas vamos dar um tempinho a mais aí. Esse mundo de pandemia, o Otávio está aqui, não me deixa mentir, vira um desafio um pouquinho maior, né, para todo mundo. Então, a ideia é que a gente dê um tempinho aí, pelo menos uns 2 minutinhos, para que todo mundo possa sair de outra reunião e entrar aqui para participar do nosso encontro. Então, espero que todo mundo entenda aí. Acho que mais uns 2 minutinhos já seria suficiente para a gente começar. Bom, já deu o tempo regulamentar aqui. De novo, reforçando as boas-vindas a todos, os associados e não associados do IBF. Dando as boas-vindas também ao Otávio Ustra, para quem não conhece. Aliás, é difícil isso acontecer, hein, Otávio? Na verdade, deixa eu depois você faz a sua breve apresentação. Acho que é praticamente impossível alguém não te conhecer, ainda mais quem participa dos eventos do IBF. Mas a ideia é a gente passar um rápido vídeo institucional para todos e na sequência a gente começa. Flávio, Bárbara, por favor. Eu acho que tá sem áudio, viu, Flávio? Né? Tá sem. Já estamos corrigindo aqui, Otávio. Desde 1985, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, IBEF Campinas, faz história na nossa região. Declarada entidade de utilidade pública municipal, somos a única seccional fora de uma capital e nosso quadro associativo é composto por 250 membros. Em todos esses anos de atuação, nos tornamos referência no desenvolvimento profissional e social por meio do intercâmbio de informações técnicas e vivências na área de administração financeira nas empresas e instituições. Entre os eventos que organizamos, temos as reuniões mensais dos comitês de estudos em diversos segmentos, além de debates sobre cases empresariais, fóruns, almoços, seminários, webinários, palestras,
masterclass e encontros com personalidades do mundo financeiro, político e econômico do nosso país. Tudo isso visando a interação entre nossos associados e permitindo diálogo constante sobre temas relevantes para o desenvolvimento de cada um. Para os que estão iniciando no mercado de trabalho, o Comitê IBEF Jovem promove eventos para troca de experiências entre os novos executivos e os mais experientes, além do programa de mentoring, que é conduzido por profissionais gabaritados da área financeira com o objetivo de lapidar as futuras lideranças. Outro comitê de destaque é o IBEF Mulher, que reúne as executivas do IBEF Campinas no debate enriquecedor de temas voltados ao mercado e sua participação cada vez maior na área de finanças. Já o IBEF Agro, o último comitê lançado pela nossa regional, visa envolver os associados junto a lideranças em torno do segmento que mais cresce no Brasil, o agronegócio. E como reconhecimento ao trabalho de excelência dos nossos associados do IBEF Campinas, em 1991 foi instituído o Prêmio Equilibrista em nosso calendário anual. Trata-se de uma importante cerimônia de entrega do Troféu Equilibrista ao Executivo do Ano na nossa região, eleito por votação pelos colegas de finanças. Além do prêmio principal, também elegemos destaques setoriais. Mas nem só de corporativo vive o associado do IBEF Campinas. Também buscamos contribuir para a sua qualidade de vida e de seus familiares, promovendo jantares ao longo do ano com uma boa gastronomia. Além do evento socioesportivo, que tece uma rede de relacionamentos em torno de atividades esportivas e de lazer, permitindo também o networking em um ambiente sem as urgências e interrupções do dia a dia. Tudo feito de forma leve e acolhedora para que as famílias tenham as melhores lembranças. Nossa missão é congregar e promover um ambiente ideal para o desenvolvimento profissional e relacionamento social de toda a comunidade empresarial e institucional da região. O IBEF Campinas é tudo isso e muito mais. E só temos essa força porque contamos com parceiros muito especiais nessa caminhada. Seguimos juntos! Muito bom, muito bom. Bom, de novo, reforçando aqui, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma reunião do Comitê Tributário, do Grupo de Estudos Tributários do IBEF, desta vez contando com a participação e a apresentação aqui do Otávio Ustra, com certeza uma figura bastante conhecida de todos que participam aqui do IBEF, do Grupo de Estudos Tributários também mais especificamente. A ideia é a gente debater um pouco, né, ouvir um pouco aí as colocações do Otávio em relação ao assunto exclusão do CMS, assunto só um pouquinho aquecido, né, pouco quente. Até a gente estava brincando aqui, né, quando estávamos para decidir o que falaríamos, né, e logo que surgiu a decisão aí dos embargos, né, eu estava explorar um pouco mais isso. Logo que surgiu a decisão, enfim, já sabemos qual vai ser o assunto, né? E rapidamente a gente conseguiu tornar o evento possível, aí, graças a Deus, com a participação do Otávio. Ele vai dar uma visão, com certeza, bastante importante. Otávio, deixo a palavra aqui com você. E a todos, né, a ideia é fazer disso aqui um evento participativo, um comitê participativo, então fiquem à vontade para colocar as perguntas. Eu vou tentar ajudar o Otávio aqui para endereçar as perguntas a ele, também olhando um pouco da dinâmica aí da apresentação, para que a gente não torne também o evento excessivamente truncado. Otávio, por favor. César, muito obrigado pela apresentação. É um prazer enorme estar aqui hoje no Comitê Tributário, né? Eu já participei tanto do Comitê Tributário, hoje está super bem conduzido aí por você, né? E, assim, é realmente uma alegria participar de um evento pelo IBEF, né? Uma instituição que pessoalmente tem um carinho muito grande de trabalho, né, pelo IBEF, junto do IBEF durante muitos e muitos anos, né, somos apoiadores, inclusive, o escritório apoiador, mantenedor do IBEF também. Então é um grande prazer estar aqui entre amigos, né, bater um papo. Muita coisa se consolidou em relação a essa temática, né, de exclusão de CM, né, mas ainda tem, como tudo no Brasil, né, vamos ter ainda alguns assuntos que vão, né, se consolidar ao longo do tempo, alguns pontos que
é impossível a gente cravar o que exatamente vai acontecer, mas a gente quer dar uma visão, a nossa visão sobre o tema, né? Vou procurar aqui não fugir muito, assim, né, de me posicionar, né, e colocar o que eu entendo de acordo com a experiência minha e no escritório, né? Eu acho que é importante, acho que é isso que enriquece, né? A gente trazer a nossa experiência profissional aqui para debater e acrescentar o nosso ponto de vista a diversos outros pontos de vista certamente muito bons aí, entre nosso time do IBEF, né? Nosso comitê tributário e entre os participantes. Certamente muita gente boa, já dei uma olhada aqui, tem muitos amigos, muitos tributaristas, então fiquem à vontade aí realmente para perguntar, e o César vai fazer essa harmonização aí, né, César? Enfim, pessoal, eu vou colocar a apresentação aqui, mas já inicio, né, falando um pouquinho da minha experiência, né, na área tributária. Para aqueles que não me conhecem, eu sou sócio do escritório Finoc Ustra, Sociedade de Advogados, né, um escritório bastante conhecido aqui na região de Campinas. Só um segundo que eu estou pegando a apresentação aqui. Uma atuação corporativa já conhecida também, temos uma atuação muito forte também na área tributária, né? Eu liderei a área tributária durante muito tempo, sou o sócio ainda, né, que lidero as áreas consultivas e contenciosas, mas hoje já tenho muita gente ao meu lado, alguns inclusive aqui, né, que trazem aí novo fôlego aí para o exercício da advocacia tributária, que a gente faz bastante lá, né? Tem uma formação também acadêmica na área, né, desde especialização na área tributária pela PUC São Paulo, até também um mestrado na Fundação Getúlio Vargas e outras correlatas, né, porque eu sempre entendi que o tributarista tem que conhecer não só a legislação, não só os entendimentos jurídicos, mas também conhecer tributação na prática, né? Isso é super importante para quem atua na área tributária, porque existe uma evidente correlação entre os aspectos legais propriamente ditos, né, e os aspectos operacionais dos tributos, realmente, como é que um tributo é apurado. Enfim, isso também deu muito pano para manga, inclusive na questão da exclusão do ICMS, né. E, então, feita essa pequena introdução, o tema mais do que natural, como falou o César, né, falar da exclusão do ICMS na base do PIS e COFINS é oportuno, porque agora, em 13 de maio, tivemos, né, realmente a resolução de uma pendência jurídica que vem de longuíssima data, né. Certamente ainda alguns pontos contraditórios existem, né, eu vou buscar trazê-los e exercitar a imaginação para colocar quais as possíveis discussões que ainda se dão especificamente com relação a derivações diretas, assim, da discussão da exclusão do PIS e COFINS, mas também potencialmente outros pontos reflexos também, né, como outras discussões judiciais e assim por diante, né. Eu acho que o momento requer essa análise mais abrangente, porque, de fato, isso é um elemento que eu vou abordar, né, um posicionamento como esse do judiciário, né, ele não deixa de ser um direcionador, né, não só em relação à temática específica de exclusão do ICM, mas do que isso significa em termos de reflexo na nossa ordem tributária, do que isso significa em termos de possíveis incentivos que o judiciário está trazendo para discussões tributárias, e a questão da modulação tem muito disso, eu vou falar um pouquinho, né, sobre isso, e reflexos até mesmo, né, penso eu, que existem até na formulação de políticas tributárias, né, afinal, esse julgamento vai acelerar, será a reforma tributária, será que nós vamos ter a CBS, enfim, sabemos que é uma questão, toda questão que envolve, né, formulações políticas, elas são mais complexas, mas imagino que reflexos existem, né, em relação a esse julgamento, e certamente tem gente pensando nisso, né, em como formatar melhor aí a tributação sobre receita no Brasil, né, enfim. Então é um ponto que também vamos tentar buscar algumas reflexões em relação a isso. Mas eu inicio colocando aqui já e mostrando um pouco da complexidade do que é uma discussão tributária no Brasil, do que foi especificamente a complexidade
da discussão da exclusão do ICMS e do PIS e COFINS, que na verdade se iniciou lá, eu boto em 82, mas 82 foi a época, né, em que veio o chamado fim social, né? Então, quando começou-se a discutir se o ICMS poderia compor tributação sobre, não era nem receita, era faturamento ainda, começou-se discutindo, a COFINS nem existia ainda com essa denominação, né? Era o chamado fim social, e ali iniciou-se tudo, né? Então, vocês imaginam que nós estamos falando de 1982 para uma decisão, né, que a gente pode dizer definitiva em 2021, né? Quase 40 anos aí de discussão tributária, né? E então, assim, dizer que nós vivemos num ambiente de segurança jurídica na área tributária, eu acho que já fica claro que não. Muito embora, se a gente olhar, hoje o nosso ambiente é muito melhor do que antigamente. Então, nós já temos alguns institutos, já caminhamos um pouco na legislação que tenta aproximar um pouco o nosso sistema ao chamado sistema de precedentes, o que acaba dando um pouco mais de agilidade para o Poder Judiciário. Isso já é um ganho. Nós vamos ver também que já existe nesse meio tempo também alguns institutos que buscam dar maior concreção às decisões, a determinadas decisões judiciais, no âmbito não só do judiciário, mas também da administração pública, federal principalmente. Então, isso são alguns ganhos que talvez a gente não tenha mais discussões de 40 anos, mas ainda a insegurança certamente existe, né, quando a gente fala de judiciário decidindo sobre questões tributárias, tá? Então, aqui eu faço aqui um primeiro, só para a gente entender essa complexidade. Certamente tem um monte de outros marcos aqui, temporais, que poderiam ser colocados. Eu trouxe alguns, realmente, nenhum deles vamos colocar assim absolutos, é só uma régua aqui para situar a gente no tempo. Então, em 1982 inicia-se essa discussão, né, daí vários entendimentos, precedentes, enfim, até uma certa consolidação, isso nos idos no início da década de 90, né, o STJ passa a afirmar o entendimento de que o ICM, sim, poderia compor a base do fim social e do PIS, à época, né, e tão consolidado estava esse entendimento no Superior Tribunal de Justiça, que até súmulas foram editadas nesse sentido, né. Então, ali num primeiro momento, né, os contribuintes imaginavam que essa causa estava perdida, né, muito embora já naquela época o Superior Tribunal de Justiça, que não julga em tese, não dá a última palavra, pelo menos em relação às questões constitucionais, havia decidido realmente esse tema com uma base em legislação legal, melhor dizendo, infraconstitucional, né. Então havia aí realmente a necessidade de análise dos aspectos constitucionais, né, dessa discussão, que deveria realmente ser feita pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, que é quem julga as questões constitucionais no Brasil, né. Então, já em 2014 nós temos um julgado, eu fiz até algumas anotações, né, mas em 99, né, já nós temos aí o ingresso deste recurso extraordinário. Esse RE é a sigla para recurso extraordinário. Eu vou tentar não ser menos técnico possível, porque tem gente certamente da área tributária, tem gente da área mais fiscal que não conhece tantas nomenclaturas próprias da discussão judicial tributária, né, conhece discussões, mas não especificamente o aspecto judicial, contencioso, né, mas quando... Diga. Desculpa te interromper aqui, acho que, pelo menos para mim, não sei se para todos, não tá aparecendo a substituição aí dos slides, se puder... Opa, peraí, deixa eu ver. Aqui aparece? Não, ainda não, né? Não, não para mim. Deixa eu tentar fazer novamente aqui. Agora vamos ver se vai dar. Apareceu? Sim, agora eu vejo a evolução do tempo, perfeito, agora sim. Ah, sim. E você viu a migração de tela também, né, César? Sim. Isso, perfeito, então tá bom. Então essa é a régua que eu estava falando, gente. Então comecei com 1982, né, a discussão de fim social, 92, 94, as súmulas do STJ, já em 99... houve a interposição do RE, né, que eu estava explicando, que é o recurso extraordinário para o STF, de número 240.785, e esse recurso, né, muita gente se apega ao recurso extraordinário 57.406, né, que foi o que teve os embargos de declaração julgados agora recentemente, mas a primeira manifestação do STF sobre a temática e já favorável aos contribuintes foi justamente no recurso 240.785, de Minas Gerais. Ali já se pontuou, né,
que o ICMS não poderia compor a base de cálculo do PIS da COFINS. E até na ementa, se alguém tiver curiosidade de pegar, tem até uma observação até interessante, né, que hoje não é falada, e acho que hoje realmente não é o posicionamento do STF, mas existe uma afirmação lá muito forte nesse recurso que imposto ou tributo não deveria compor base de cálculo de tributo, o que é ainda mais impactante do que dizer que na receita não pode ter o ICMS, por exemplo, né? Mas ali foi o primeiro posicionamento realmente do Supremo e reformulando o posicionamento do judiciário até então, né? E dando aí um ganho de causa importante para os contribuintes, né? E daí de 2014 até 2017, houve um certo, não digo vácuo, o judiciário começou realmente a se orientar nesse posicionamento com alguns posicionamentos ainda divergentes. Por que isso? Isso pelo modelo do sistema judiciário, né, e de decisões do judiciário existente até então, né, que era um modelo pouco vinculativo, né, se usava muito a figura da súmula, inclusive, mas a decisão dada nesse recurso extraordinário, 240.785, era uma decisão que vinculava apenas as partes, muito embora tenha sido proferida pelo Pleno do Supremo, e por isso que ele já tinha um peso de entendimento muito grande, né? Mas daí ainda o mercado esperava quando vai existir a decisão vinculante, e justamente por isso que se fala tanto do recurso extraordinário 574.706, porque este sim foi um recurso extraordinário admitido sobre a chamada repercussão geral, né? E o que significa essa repercussão geral? A repercussão geral significa que as decisões tomadas, né, sob essa roupagem, né, sobre essa chancela, vinculam o Poder Judiciário, não a administração pública ainda, mas o Poder Judiciário, de forma que a decisão do Supremo, dada em 17, muito embora não tenha transitado em julgado ainda por conta dos embargos de declaração, em tese o entendimento aquele passou a ser vinculativo para as demais instâncias de Poder Judiciário. E aí a gente realmente começou a ver de maneira bem mais consolidada todas as decisões de primeiro grau, todas as decisões de tribunais regionais federais, né, que é a segunda instância federal, e até mesmo as decisões do STJ de maneira muito mais consolidadas, né, já houve a cassação das súmulas, etc., já vindo realmente de maneira mais forte, né, e tendo aí o judiciário consolidado o seu entendimento, né. O problema aqui foi o seguinte, né, ainda havia, no momento em que foi feito o julgamento de 2017, desse novo recurso extraordinário, esse sim vinculativo para o Poder Judiciário, primeiro ato da Procuradoria ao tomar conhecimento da derrota foi opor o quê? Os embargos de declaração que foram julgados agora recentemente, né? Então, ainda não estava fechada a discussão porque a Procuradoria buscou trazer elementos que, se concretizados, poderiam colocar em xeque realmente a vitória obtida pelos contribuintes. Quais eram as discussões? Eu até vou colocar logo na página seguinte. Trouxe elementos bastante controvertidos, né, que muitos entendiam que sequer caberiam no embargo de declaração, mas questionou a questão da composição do cálculo e também da modulação. Vou falar isso mais à frente. E o fato é que, depois de um tempo, né, de 2017 até 2020, a gente viu muitos julgados acontecendo, e aqui aconteceu um problema que eu vou tratar logo mais, muitos processos transitando em julgado, porque o judiciário deixou correr solto, de certa forma, e a partir de 2020, até de uma forma mais conservadora e precavida, vamos falar assim, parte do judiciário passou a sobrestar esses feitos, esses processos que corriam, aguardando a decisão definitiva do RE 574.706, né, que se daria com o julgamento dos embargos de declaração. Até que em 2021 o próprio Fux, né, presidente do STF, soltou um comunicado realmente para os tribunais, dando essa orientação, né, para todos de maneira uniforme, que aguardasse o julgamento que ele ia acontecer em breve. E foi o que aconteceu, né? Em 2021 veio o julgamento com a definição do tema. Então, em linha do tempo aí, 40 anos de uma discussão tributária, com indas e vindas, e vários reflexos diferentes dessas indas e vindas que nós vamos tentar tratar na exposição. Então, aqui, como falei para vocês, né, em 17 de março teve o julgamento
né, do RE vinculativo, vamos falar assim, decidido em sede de repercussão geral. Esse entendimento vinculava o Poder Judiciário. E decidiu-se, né, ali que o ICMS não poderia compor a base de cálculo do PIS e COFINS. Isso estava claro, isso não foi sequer questionado pela Procuradoria, né? O entendimento de que realmente o ICMS não compunha o conceito de receita, porque ele era uma parcela da receita que ele tinha uma destinação já prévia, obrigatória, e que não poderia ser alterada, né? Então, com isso, ele não integraria o patrimônio efetivo, né, do contribuinte, né, que faz a venda do bem ou do serviço tributado pelo ICM, né, e por isso não poderia ser também considerado como receita, né. Mas daí a Procuradoria, primeiro passo, como falei, já apresentou seus embargos de declaração levantando esses pontos relevantes. Então, o primeiro deles era um ponto que atacava muito a questão dos efeitos monetários, né, os efeitos financeiros dessa discussão, porque a Procuradoria, e aí assim, realmente, puxando uma interpretação bem difícil, quis entender, ou disse que não estava claro se o ICMS que seria excluído seria o ICMS destacado na nota fiscal, que havia, né, composto o preço, né, do produto, ou ao contrário, o ICMS efetivamente pago, né? E evidentemente que esse pedido deixou o mercado muito preocupado, porque ele significava não só uma diminuição substancial da discussão, mas também, em muitos casos, sequer a possibilidade de ganho numa discussão como essa, né? Porque uma empresa, por exemplo, que detentora de crédito acumulado, possivelmente não teria valores a recuperar, né? Pelo menos em relação a essa unidade ou CNPJ que gerava o acúmulo de crédito. Então, realmente, ele tinha um efeito muito grande na discussão e nos reflexos financeiros da discussão, né? E aqui se dizia realmente que foi indevido porque, assim, o processo que levou a discussão pelo STF, jamais se falou em imposto debitado, sempre se falou na composição do ICMS no valor, né, da receita, né, e do preço da mercadoria, que era justamente o que era utilizado para compor o PIS e COFINS, né, no conceito de receita. Então, não haveria espaço, na visão de grande parte dos advogados que trabalhavam com esse tema, não haveria espaço para essa contestação feita pela PGFN, né, através dos embargos de declaração. Mas, enfim, aconteceu. E, por outro lado, um outro ponto que deixou todos muito preocupados também era a questão da modulação dos efeitos, porque o pedido, inclusive, da PGFN, a gente sabe que a modulação aconteceu, vamos falar um pouquinho disso, mas o pedido da PGFN era para que a modulação se desse na data do julgamento dos embargos de declaração, ou seja, ninguém poderia recuperar nada, né, dali para trás, né, não sabia se haveria exceção a quem ingressou com processo, mas se houvesse, perderia até mesmo os efeitos dessa modulação, mas o que se pedia era só dali para frente, né? Então, dali para frente realmente mudava, né, a legislação, mudava o entendimento, mas o que passou por conta dos reflexos aí aos cofres públicos, né, que virou um argumento recorrente, né, do poder público, né, do governo, do governo federal e governos estaduais, etc., né, nas questões tributárias. O reflexo financeiro e fiscal de uma decisão tributária deveria ser ponderado para fins de modelação. Esse é um pedido recorrente, é um tema que certamente vamos continuar assistindo aí nos tribunais e vamos continuar vendo qual vai ser o posicionamento do Supremo em relação a esse tema, né? Então, a gente teve, e vejam, só voltando aqui, então, o julgamento dos embargos também, por si só, foi uma coisa maluca em termos temporais, né? Nós tivemos o julgamento em 2021 de um recurso interposto em 2017. Isso não deveria ter acontecido porque traz muita insegurança jurídica. O fato é esse. Nós vamos ver situações que realmente geram preocupação, né, para dizer o mínimo, de gente que ficou pelo meio do caminho, tá? Então, o que se julgou nesses embargos de declaração agora, nesse 13 de maio, né? Que o ICMS não pode compor a base de PIS e COFINS, isso já estava definido, né, realmente, mas se referendou essa decisão, ou seja,
os embargos compuseram a decisão e né, definiu o assunto, de que o valor excluído, e aí foi uma grande vitória dos contribuintes, o valor a ser excluído é o valor destacado na nota fiscal. Então esse ponto foi realmente louvável, e assim, existia pouca técnica, realmente pouco argumento técnico para dizer que seria o ICMS debitado. Ia ser uma ginástica, realmente, para qualquer juiz do Supremo. Teve alguns que julgaram, inclusive, nesse sentido, mas é uma ginástica, não se sustenta. Não existe argumento plausível para sustentar que o ICMS a ser excluído é um imposto debitado. Até porque, quando eu faturo o meu produto, eu nem sei né, exatamente qual vai ser esse débito. Enfim, não é factível. Não é factível o que se propunha, né, e o que se questionava por parte da União Federal através da Procuradoria. Então, realmente, foi uma reafirmação. Tinha gente que estava com medo por conta das questões políticas, que a gente sabe a pressão arrecadatória é muito grande, né? A pressão que o governo coloca, né, nesse tipo de julgamento é forte, mas houve aí a consolidação da vitória pelos contribuintes, e realmente isso foi bastante favorável, deu inclusive um ânimo, né, para os contribuintes falar, poxa, a justiça existe, né, nesse país, né, não é só olhar o aspecto de arrecadação, o aspecto político, existe realmente uma análise jurídica, né, plausível aí, realizada pelo Supremo Tribunal Federal em relação a esse tema, e isso de fato aconteceu. Por outro lado, se decidiu, sim, pela modulação dos efeitos. E existe realmente, né, o Instituto da Modulação, ele é feito, uma das razões para preservar, né, os litigantes de um impacto muito grande, principalmente poder público aí, né, e a gente sabe que esse impacto existe, né, mas a modulação, ela foi, vamos falar assim, meio termo, né, então garantiu-se aí, como marco para a modulação, a data do primeiro julgamento, ou seja, aqueles contribuintes que entraram anteriormente a 17 de março, nós vamos falar um pouquinho em cada um desses casos, a gente trouxe as matrizes aí para cada um desses casos. Os contribuintes que entraram anteriormente a 15 de março, fica preservado o período inteiro de discussão, e normalmente quais períodos? 5 anos para trás do ingresso da ação, né? Então, aquele contribuinte, por exemplo, que entrou no início de 2017, em janeiro de 2017, vai poder voltar 5 anos, mais todo o período para frente. Tranquilamente, o Supremo garantiu esse direito. Quem não entrou com a ação até 15 de março, como é que fica? Fica a ver navios? Em relação a períodos anteriores a março, sim, né? E daí nós vamos ter várias situações, né? Vamos ter aquele contribuinte um pouco mais diligente que viu a discussão, viu o ganho, entrou logo depois da decisão, então já tinha um período aí de 5 anos para recuperar, e esse não vai ter, bota um asterisco aí, porque eu vou falar de alguns casos específicos, né? O contribuinte que simplesmente não entrou, como é que ele fica? Perdeu? Vai ter que só excluir daqui para frente? Não, né? Houve um marco aí de inconstitucionalidade, dos efeitos dessa inconstitucionalidade, foi colocado como 15 de março, então todo e qualquer contribuinte, inclusive foi referendado pela própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, num ato específico, vai poder recuperar valores, né, de 15 de março em diante, até o momento que está, são quase 5 anos, né, de potencial de recuperação aí, o que está, não precisa dizer, movimentando e muito o mercado atualmente, né. Então, o que eu busquei fazer, depois dessas explicações iniciais aqui, que fiz para vocês, eu busquei trazer várias situações aqui para a gente fazer, caso a caso, porque eu saberia que isso, eu imaginei, na verdade, que isso teria muitas perguntas, e que se eu botasse a coisa de maneira muito geral, talvez eu fosse responder as perguntas, mas não ficasse claro para todo mundo. Então, eu busquei separar situações aqui para ver se já ajudo vocês também a responder algumas dessas perguntas, ou formular outras, talvez, né? Então, eu coloquei 5 efeitos aqui, né? Os contribuintes frente à decisão do STF, 5 potenciais situações que ficam esses contribuintes frente à exclusão do ICM da base do PIS e COFINS. A primeira e a mais clara, né? O contribuinte ingressou com ação ou pedido administrativo, isso é importante, foi consignado tanto na decisão do Supremo quanto na próprio ato PGFN, que o pedido administrativo também tem esse mesmo efeito. Então, quem entrou com ação ou pedido administrativo antes de 15 de março, está resguardado aí, vai ganhar tudo que pediu,
né? Vai ganhar o valor destacado e vai ganhar todo o período aí prescricional, né, no sentido de direito de crédito, pleiteado, né? Então, realmente, e aí a gente está vendo valores aí elevadíssimos, né, sendo reconhecido em balanços, né, de muitas companhias, e esses valores possivelmente vão se sustentar, realmente, né? E aí, 2 pontos, né, que até coloca um pouco lá. Valor, é importante a gente se atentar agora a um elemento que eu acho fundamental, como é que nós vamos calcular isso, né, de verdade, né? Cálculos percentuais, cálculos muito presumidos, lembrando assim, né, como é que funciona eu concretizar um pedido judicial, por exemplo, vamos esquecer um pouquinho o pedido administrativo. Como é que funciona eu concretizar um pedido judicial depois para eu fazer virar recurso, né? Eu posso, dependendo do tipo de ação que eu entrei, eu posso fazer uma execução, uma liquidação realmente disso, transformar isso num precatório. O precatório, inclusive, federal é pago dentro de uma normalidade, diferente do precatórios estaduais e municipais, né? Então, isso é um pedido, então, normalmente se resolve esse assunto no próprio processo, né? Mas a maioria dos casos se deu através do chamado mandado de segurança, né, que é uma ação mais rápida, na qual eu não discuto números, inclusive, eu discuto o direito, ou mais ainda, afastar a união de lesar um direito meu, e daí para isso eu tenho que reafirmar o direito a não incluir o ICM na base do PIS e COFINS. Nesses casos, quando eu tenho o ganho da causa, né, eu tenho que fazer uma homologação dessa decisão na administração tributária, o chamado PERDECOMP judicial, né? Então, eu homologo essa decisão, né, e apresento o número, porque o número não foi discutido nem definido na ação judicial, definiu-se só o direito, né? Então, aí eu acho que é um elemento de bastante cuidado, porque, vê só, o fisco a gente sabe como é, ele já, tanto é que teve a decisão 17, veio lá a solução de consulta COSIT que disse que era o ICM, já afirmando que era o ICMS pago. Isso não estava em nenhum momento na decisão do Supremo, mas o fisco já quis barrar ali, né? Agora ele perdeu essa chance de barrar acabou, né? Aonde ele vai pegar, se for para pegar alguém, é na consistência dos cálculos. Então, cálculos muito presumidos, eu já boto aí também um triângulo de atenção aí. Vamos ter que saber fazer os cálculos, né? Então, esse ponto é bastante relevante, né? Otávio, você me permite aqui, eu estou me segurando para não te fazer uma pergunta no meio do caminho, mas César, para botar um pouquinho de lenha na fogueira aqui. À vontade, à vontade. E até nessa linha, eu acho importante esclarecer aí para todos, né, para lembrar, bem o que você acabou de colocar, a Receita Federal, inclusive, criou um grupo específico voltado à fiscalização desse crédito. Então, se eu colocar isso em mente, né, ou seja, ou você faz o cálculo da vida, não é a tese do século, então é o cálculo do século também aqui, né? Então, você faz o cálculo do século, ou acho que bem, grosso modo, como você bem colocou, você estaria numa situação de risco certo aqui, né? Desculpa interromper. Não, perfeito. E mais uma vez, fica à vontade, como a gente conversou, tá? As suas contribuições vão ser muito importantes, sem dúvida, tá? E exatamente isso, concordo 100%, vai ser o ponto de atenção, realmente. São valores enormes, né? É muito valor, né? É muito dinheiro na mesa. O fisco vai querer olhar isso, não vai devolver isso de forma automática. Claro, ele não vai obrigatoriamente devolver isso em dinheiro, né? O PERDECOMP daí, de uma vez homologado. Veja, eu primeiro entro com a homologação, tem um ok do fisco para caminhar, não significa que ele está dando ok nos valores, ele tem 5 anos para fiscalizar esses valores, ele só está dizendo, realmente a decisão dá direito, você me apresentou aqui os requisitos formais do pedido, pode seguir. Daí eu posso aguardar isso para receber em dinheiro, ou posso fazer compensações, né, no sistema DECOMP mesmo, né. E por outro lado, daí também, um ponto que César e amigos participantes, um ponto importante também, né, muita gente já usou PERDECOMP, inclusive, porque já tinha ganho, né, a ação muitas vezes estava transitada em julgado. Aliás, esse é um ponto também que é importante ressaltar. Quem tem ação, é importante aguardar o trânsito em julgado. Faz uma petição, requer lá a aceleração do processo, né, que seja mais rápida a decisão definitiva, porque todos os elementos estão dados agora, né, mas aguarde o trânsito, porque agora querer antes de trânsito julgado compensar, vai dar um problema sem necessidade na nossa visão.
né? Não é que nem que não haja direito, mas é uma discussão que não faz sentido, porque dá para acelerar essa decisão definitiva, né? Mas uma vez tida essa, teve gente já que entrou com o processo antes de 15 de 17 e já teve o trânsito julgado antes mesmo da decisão dos embargos, né? E entrou lá com o Perdecomp. E muitas vezes, por uma questão conservadora, que é sempre o movimento ideal, né? Que a gente faz olhando o fisco, nós estamos mexendo aí com o leão, afinal, né? Nós temos que sempre ser pé no chão. Entrou lá com o pedido do débito, né, para fazendo o cálculo com base no débito do ICMS, não no valor destacado. E agora eu vou ter um complemento de Perdecomp. Figura que, em tese, pelo menos até onde eu conheço o Perdecomp, é uma legislação complexa, mas você faz um Perdecomp para aquela decisão. Então, assim, como é que vai ficar esse complemento? Como é que eu vou fazer um complemento? Eu deixo aí em aberto também, né? Porque eu acho que vai ter que ter uma resolução por parte da Receita, não vai fazer sentido ficar sem esse direito, né? Mas é importante a gente ver certinho a técnica que vai operar isso e como amarrar essa situação. Então, fiz um pedido único, né, e agora quero fazer um complemento. Por isso que, desde o início, amigos, a gente, lá no escritório, por exemplo, o que a gente falava? Não, quer ser conservador, nós achamos muito bacana ser conservador. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o pedido no valor maior e vamos usar só o valor menor. E vamos ficar aguardando. E depois, quando tiver a decisão definitiva, se ela der esse direito, a gente faz o uso do valor remanescente, né? Então, esse é um modelo que vai trazer menos problema para as empresas. Mas a gente tem visto muitos pedidos já, pessoas discutindo pedidos de complemento, é um ponto de atenção. Situação número 2, né? Então, o contribuinte ingressou com a ação, né? Posteriormente a 15 de março de 17, né? Só que, então, assim, posteriormente a 15 de março de 17 significa que o Supremo falou, tem aqui uma linha que não pode cruzar, né? Só que ele teve o trânsito em julgado. Como teve aquela demora, vou até voltar aqui, no julgamento do recurso extraordinário para o embargo de declaração de 4 anos, né? O trânsito em julgado pode ter se dado já. E aí a gente fica com uma situação bem complexa. E essa, vou ser sincero, qual vai ser o desdobramento disso? Difícil falar. Mas, por outro lado, eu acho que simplesmente ter a posição não é confortável. Para o cliente, contribuinte, não é confortável. Dizer, realmente não vai dar para recuperar valores antes de 2017, eu acho que talvez não seja a melhor leitura jurídica mesmo da coisa, porque, fato ou não, ele tem um trânsito julgado, uma norma individual e concreta definitiva dele perante o fisco que determina que ele tem sim esse direito. Na decisão que transitou em julgado, claro, eu tenho que sempre olhar o que a decisão disse, né, quais foram os termos da decisão. Mas se a decisão foi dada, né, em termos adequados, significa que ganhou a causa e permite recuperar os últimos 5 anos da data da proposição. Então ele tem uma norma individual concreta nesse sentido, né? Muita gente entende, tem até decisões do judiciário, que a Receita pode simplesmente negar isso, né? Eu acho que simplesmente negar é um verdadeiro absurdo. A Receita não tem poder e caneta para contradizer um ato definitivo do Poder Judiciário, né? Agora, pode a Receita entrar com uma ação rescisória, né? Bom, direito de ingresso, né, direito de ação, chamado direito constitucional de ação, todos têm, né? Mas eu não sei se na jurisprudência atual essa ação rescisória pararia de pé. Vai ser uma discussão grande, né? Mas o contribuinte que está nessa situação tem aí possivelmente até um novo contencioso. Por quê? Pode ser que ele vá se habilitar no processo administrativo pelo valor total que ele tem no processo, está seguindo a ordem processual, e pode ser que a Receita, meio que a forceps, negue esse direito e limite esse direito, por exemplo, ao período de 15 de março de 2017 para diante. E daí talvez outro contencioso se surja, né? Resulte disso, né? E daí já vou falar de um ponto que trazer lá. Será que o judiciário, então, está reforçando, né? A gente está numa fase em que transação tá vindo com força, né? Que o judiciário tem um grupo de estudo, né? do fisco, né? Federal, para ter um ambiente, né? Tributário mais amigável, né? Então, assim, nos moldes nos conformes de São Paulo, ter mais compliance, mais
mais conversa e menos autuação, na verdade, né? Porque para aquele contribuinte que é um bom contribuinte, que quer fazer as coisas corretas, mas quer se aproveitar dos benefícios existentes, né? Tem ponto de discussão, tem uma discussão mais aberta, né? E menos de autuação, penalização, etc. Então nós temos uma frente legal e legislativa muito forte nesse sentido. Por outro lado, o Supremo fala, olha, cuidado, hein, com as ações que você tem para entrar, porque se você não entrar antes de eu decidir, pode ser que você fique fora da discussão. Então, será que ele está dizendo, vamos entrar? A gente tem visto esse movimento no mercado. Tudo que é ação boa, né, assim, que tem uma tese sustentável, não é uma loucura, uma aventura jurídica, vamos entrar, porque o que o Supremo modula novamente os efeitos, eu vou ficar de novo com esse problema? Então, é uma ponderação importante a ser feita, tá? Situação número 3, né? O contribuinte ingressou com a ação, né, posteriormente a 15 de março de 2017, mas não teve julgamento final. Aí não tem dúvida, tá? Aí realmente o contribuinte não vai ter direito a voltar em períodos anteriores a março de 2017. Ele realmente ficou fora desse período anterior, não teve uma norma individual concreta editada em seu favor, que diga em sentido contrário, né, e que mereça aí uma nova perspectiva. Então, esse contribuinte está fora. Daí, mais uma vez, eu coloco aqui, atenção ao cálculo do crédito, né, mesmo que você vá olhar de 2017 para cá, também pode ser um valor expressivo, atente-se ao modelo de cálculo, à estrutura do cálculo, a como você demonstra isso para o fisco, é um ponto bastante importante. O contribuinte não ingressou com a ação. Neste caso, olha só, por um lado, né, o fisco, o Supremo incentivou, de certa forma, as empresas a entrarem, né, com as ações que ela entende, aquilo que ela está na dúvida, ela acha que a tese é boa, a entrar. Por outro lado, aquele contribuinte que não ingressou ficou do mesmo jeito que o contribuinte que ingressou posteriormente a março de 17. Ambos vão ter os mesmos direitos, né? Até com um agravante, eu diria, né? O que ingressou com a ação, a meu ver, tem que aguardar a definição no judiciário, que também vai ser rápida, é verdade. O que não ingressou vai poder ir direto na esfera administrativa, porque logo teve o julgamento dos embargos, todo mundo ficou na dúvida, né? E realmente, até vir a edição do ato da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o caminho correto era o judiciário, inclusive, né? Porque aquilo, a decisão, embora vinculasse o judiciário, ele só servia para aquela empresa, né? Então todas as outras empresas iam ter que se socorrer do judiciário e o judiciário teria que decidir daquela forma. Mas, daí um grande movimento positivo do nosso ordenamento jurídico tributário é que hoje existe uma legislação que diz que quando a Procuradoria editar um ato dizendo que ela se conformou com o procedimento, não vai recorrer mais com o entendimento e etc., aquele ato, de certa forma, é incorporado na legislação ordinária. Eu diria, de certa forma, de toda forma, é incorporado realmente na legislação ordinária e passa a gerar efeitos, inclusive administrativos. Detalhe, isso funciona para a legislação federal. O Estado não tem uma regra dessa, tá? Mas a legislação federal existe uma disposição dessa, salvo engano, até na Lei Geral de Parcelamentos, que está esse dispositivo. Então, e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou esse ato, o que permite que esses contribuintes que não ingressaram com a ação façam diretamente, normalmente atentando-se à modalidade, aos cálculos, ao jeito que eu vou ter que retificar obrigações acessórias, né, eu vou ter que estruturar, perder compras para isso, vou ter que calcular o que eu estou excluindo, mas elas podem fazer isso administrativamente, exclusivamente administrativamente. E por último das situações aqui, para não me estender, temos também a situação daquele contribuinte, e já vi esse caso em situações específicas, o contribuinte que iniciou a discussão muito lá atrás, acabou perdendo o processo, ou seja, não teve o direito de excluir o ICMS da base do PIS e COFINS reconhecido, e agora está se vendo aí o mercado inteiro, todo mundo se aproveitando desse benefício, ainda que com limitação temporal. Como é que fica esse contribuinte? Ele tem também uma norma individual e concreta, né? Aqui, né? Dizendo o contrário. Porém, né? Existe uma coisa que eu acho muito forte nesse argumento. Eu acho que voltar antes de 2017, até mesmo entrar com uma ação rescisória, talvez o tempo já tenha passado, se não, é uma coisa a se estudar, uma ação rescisória para rescindir esse julgado anterior, mas
Caso já tenha passado, e a maioria dos casos de clientes que estão, de contribuintes que estão nessa situação, eles estão em discussões muito antigas, né? Muito antigas que se perderam por razões N, né? E daí, possivelmente, o prazo para ação rescisória já passou. Porém, para o período de 17 para frente, entendo que há um argumento muito forte, né? Eventualmente eu tenho que me socorrer de uma nova ação judicial para isso, né? Mas que uma das hipóteses de rescisão realmente do julgado, né, ou de relativização da chamada coisa julgada, quando a decisão que foi definitiva não mais se aplica, é a chamada alteração de direito, né, a alteração da lei que regula o assunto, que regula a matéria. Nesse caso, embora ainda não tenha havido uma lei que exclui o ICMS de PIS e COFINS, o ato da PGFN, a meu ver, se equipara em todos os sentidos a uma legislação. Então ela volta para 2017 e diz, dali para trás, a administração não pode sequer questionar esse direito. Então ele é uma norma que serve não só para um contribuinte, serve para todos os contribuintes, ele é uma norma geral. Ele é um comando geral, um comando vinculativo, ele é um comando normativo, né? Então eu acho que dali para trás, de 17 para frente, inclusive esse contribuinte vai ter o direito. Muita gente acha que dá para fazer isso na via administrativa, peitar e vamos para frente. Eu acho um pouco temerário, né? Porque, de fato, existe aquela decisão, ainda vale, né? E certamente, entendo eu, o fisco vai se valer dela. Mas eu consigo, sim, entrar com uma decisão para garantir o meu direito de 15 de março, 17 para frente, apropriar, né, esse crédito decorrente da exclusão da base de cálculo do PIS e COFINS, segundo entendo, tá? Um assunto controvertido, mas esse é o meu entendimento pessoal, né? Claro, se a gente falar com 10 tributaristas, vão ter variações, tá? Mas esse é o meu entendimento pessoal. Bom, dito isso das soluções aí, né? Eu vou falar um pouquinho dos reflexos aí, o que tem de novas decisões, né? Novas discussões que já derivam e vão derivar cada vez mais da exclusão do PIS e COFINS. A primeira delas, a mais intuitiva. Bom, se eu retiro o ICM da base do PIS e COFINS, eu retiro o ISS da base do PIS e COFINS, né? E aí me parece, né, que o entendimento vai ser muito difícil de escapar, dizendo que sim, você pode excluir o ISS da base do PIS e COFINS, né? O ISS também é um tributo que é considerado, né, no momento dessa formulação de preço, ele está lá na base, né? E nos termos do entendimento do STF, se essa rúbrica é uma rúbrica obrigatória, vinculativa, que é a característica própria de imposto, de tributo, como o ICM e como o ISS, em tese, ela não vai ser considerada como aumentando o meu patrimônio, não é uma receita efetiva, porque ela já está carimbada. No caso do ISS, inclusive, o que você debita é o que você vai pagar, né? Não tem nem o crédito aí para fazer algo diferente, né? Então, eu acho que aí as chances são muito grandes de ter um precedente favorável. Mais uma vez, lembrando, o STF está sinalizando para todo mundo, se eu julgar aqui, eu posso modular os efeitos. Então, dando um incentivo buscado ou não, mas ao ingresso das ações por parte dos contribuintes. E o PIS e COFINS, a sua própria base de cálculo, essa também é uma discussão que vem à tona, porque também tem essas mesmas características, vai acontecer, o reflexo é grande aqui também, né? Maior do que o ISS, menor do que o ICM normalmente, mas maior do que o ISS, e tem argumentos aí para defender que deveria seguir a mesma lógica, né? Em relação, já existiu também, e existe, né, em relação a todos esses tributos, né, em relação à base do lucro presumido. O lucro presumido considera receita também, né, como base, né? Então é uma opção, né, o natural é o lucro real, mas eu posso optar pelo lucro presumido. E aqui o ponto negativo dessa discussão hoje, né, eu até fiquei de fazer uma pesquisa para saber como é que estava atualmente. Eu sei que o STJ não sei se já julgou, mas pautou esse tema, mas o STF recentemente tirou, não deu ganho de causa para os contribuintes em relação à CPRB, que também era sobre receita, né? Então ela diz que o ICMS não pode ser excluído da CPRB, porque a CPRB é um regime, é um benefício fiscal, e é um benefício fiscal opcional, né? Então seria eu tirar a característica do benefício, né? Então, o que é verdadeiro, que é um benefício, mas eu tenho dúvidas nesse argumento, porque a CPRB, para determinados setores, foi obrigatório durante muito tempo, né? Eu não sei nem se ainda continua sendo para alguns setores, então
esse argumento do STF ele é meio quadrado, tá? Mas ele considerou isso. Desculpa, Sérgio, você quer falar? Não, só para não perder o bonde aqui, antes de passar para o último tópico, que é a regra de compensação, mas pode terminar antes da gente... Perfeito, tá bom, vou falando dos últimos, né? Então, outro ponto, e o ISS e o ICM, né? Eles podem ter outros tributos em sua base de cálculo, ou essa discussão também se aplica, né? E aqui eu coloco a menção de que o STF já decidiu, inclusive, posteriormente à decisão de exclusão do ICM do PIS e COFINS, que isso não se aplica ao ICMS, é outro fato gerador, não é receita, né? O ICMS é sobre operações, e que isso não se aplica e que não necessariamente esse entendimento vai ser replicado para esses tributos. Essa é uma discussão que não tem tanta força realmente, né? E aqui, por último ponto, aqui para falar das regras de compensação, depois você entra, mas já entrando porque tem uma discussão muito forte, já que eu vou usar boa parte desses créditos, né, desse do PIS e COFINS e de eventuais outros, na compensação, vou homologar um PERDECOMP, daí vou usar na compensação, será que eu posso me utilizar, por exemplo, da compensação cruzada com verbas previdenciárias agora, porque eu tenho fatos geradores que são posteriores ao E-Social e fatos geradores que são anteriores, né? Mas muita gente entende, o judiciário costuma entender que a data da decisão, né, final é a que vale, né? E que aquela data atrai todos os procedimentos de compensação vigentes à época. E hoje a gente sabe que desde a vigência do E-Social é possível fazer a chamada compensação cruzada, no âmbito administrativo, inclusive. Então, muita gente está ingressando para conseguir fazer vazão mais rápida desses créditos, porque é muito crédito realmente, né? Se o pessoal dá prejuízo, por exemplo, vai ter que pagar PIS e COFINS, talvez IPI, né? Mas talvez precise usar mais, né? Mais outras saídas aí, né? Lembrando também que a compensação de estimativa é vedada hoje, né? Foi vedada pela Receita também, né? Então também nem na estimativa eu posso compensar, eu tenho que compensar com o meu tributo definitivo lá, trimestral ou anual. Enfim, é uma outra discussão que surge e tem surgido. Pode falar, César, daí, se você quiser já. Claro, mais uma vez, fogo amigo aqui. Tá. Vamos lá. Também para instigar o pessoal, aí já tem uma pergunta, mas eu vou... ao Pedro que fez a pergunta, eu vou aguardar um pouquinho, porque eu vou colocar um pouquinho mais para frente, tá, Pedro? Mas vamos lá, só para a gente não perder aqui o tema, Otávio, a gente tem ouvido falar bastante aí também, tem bastante gente entrando com ação focada no CMS-ST na base do PIS e da COFINS. Verdade. Não sei qual a sua opinião sobre isso, você já viu, você tem algum processo aí de cliente sobre isso? Ou não? Temos sim, inclusive ele faltou nessa lista mesmo, é bem isso, porque essa é uma das principais discussões. Eu já vi até gente dizendo, e não concordo com essa posição, de que, em processos grandes, dizendo que estaria abarcado o ICMS-ST nessa decisão do Supremo, o que não é verdade, né? Mas, assim, de verdade, em relação a mérito, né, eu acho que faz sentido. O problema é que o sentido que faz, no ST acho que tem mais sentido, inclusive jurídico, né? Porque, muito embora a concentração do recolhimento tenha se dado numa etapa inicial da cadeia, né, ali é só para fins de recolhimento mesmo, porque o ICMS continua incidindo, né, em cada uma das etapas, é só o recolhimento que é antecipado, né? Então faria sentido, em tese, em cada uma das saídas, eu fazer a aplicação da alíquota que eu teria que aplicar se não fosse a regra de ST e fazer a exclusão da mesma forma. Essa discussão está na justiça também, ainda não foi definitiva. Tivemos recentemente uma derrota dessa no STJ, né? Não foi nem o escritório, foi um julgamento de uma dessas ações no STJ, mas eu acho que isso vai acabar também no Supremo, e eu acho que existem bons argumentos para defender que, da mesma forma que o ICMS normal deve ser excluído, o ST também. Quer dizer, não é possível que uma forma de arrecadação que funciona para o fisco, né? Basicamente o fisco é o principal beneficiário, né, dessa regra, né, de concentração de recolhimento, vai tirar direito dos contribuintes, né? Existe também, por outro lado, claro, o argumento fiscal, olha, mas ele já exclui, esse contribuinte já exclui a ST do cálculo dele, né, enfim, do PIS e COFINS, então isso já tem um reflexo, mas a gente sabe que esse valor é repassado, né, na cadeia, né? Então eu estou compondo minha precificação lá na frente, e é uma parcela que, embora eu não vá recolher diretamente para o fisco, porque eu não sou mais o contribuinte, né? Ela teve esse destino já anteriormente. Então, eu acho que faz muito sentido, sim, tem base jurídica. Vamos aguardar o que o judiciário vai responder, porque ela é uma situação diferente, né? Por conta desses aspectos
peculiares que a ST traz. Perfeito. Legal. Então, daí, outro ponto importante, né, dos impactos, né, da decisão, que a gente acha relevante, olhando a situação dos contribuintes em geral, teve muita gente que teve autos de fração, né, de PIS e COFINS, por exemplo, grandes, né, já, né, que há discussão aberta, ou mesmo execuções fiscais anteriores, né, ou mesmo parcelamentos, né, de valores de PIS e COFINS, né. Como é que vão ficar esses valores, né? Essa aqui é uma análise que a gente tem que fazer muito caso a caso, realmente, tá? Primeiro porque, assim, imagina que eu estou num parcelamento, né? E tenho períodos aí desde 2005 até agora, né? Enfim, parcelamentos diversos. Ou o parcelamento novo que virá, né? Que certamente não vai excluir o PIS e COFINS, né? Isso não é regra quando se constrói essas modalidades de parcelamento. Como é que eu vou fazer, né? Será que eu tenho alguma discussão ativa que me permita validamente, né, sair dos efeitos da modulação e questionar a composição de todo esse passivo, né? Se eu estou discutindo um auto de infração, né, será que eu vou considerar, eu estou discutindo aquele auto, eu não estou silente com relação àquele auto, será que eu vou poder trazer esse assunto, né, porque aquele débito, aquele período está em aberto ainda. Será que ele é atingido pela modulação por eu não ter alegado? E será que se eu aleguei, eu vou ter condições e garantir uma vitória em relação a esses pontos? Então aqui, na verdade, o que eu gostaria de trazer nessa tela é que os efeitos dessa decisão são muito mais complexos e abrangentes do que a gente imagina, né? Então o contribuinte, a empresa que tenha um passivo constituído, seja ele recorrente, porque a empresa passou por dificuldades, né, então tem várias execuções fiscais, né, contra si, enfim, seja ele decorrente de determinadas operações, né, porque foi autuada pelo fisco por considerar um crédito que o fisco considerou indevido, ou por ter uma base de recolhimento menor do que o fisco entendia, enfim, como é que a gente vai poder trabalhar nesses casos? Isso é uma reflexão muito caso a caso, mas que merece ser feita realmente por todos. Tá? Já estou me estendendo bastante, deixa eu ver se eu acho que são... vou dar uma corrida aqui, tá? Para a gente não passar muito do tempo, embora seja um assunto muito relevante, mas a gente sabe que o mercado inteiro, né, o César talvez queira contribuir também, está discutindo. E afinal, se eu estou tirando o ICMS do débito, a Receita vai poder tirar o ICMS do crédito também, agora, né? E a gente já viu movimentos, né, na legislação, né, infralegal, aí sim, infralegal da Receita Federal, a IN 1911, né, que trata o PIS e COFINS, diferente da IN anterior, que, se não me engano, era 404, ela não deixa expresso mais que o ICMS pode compor a base de creditamento. Muita gente, como nós, inclusive no escritório, entende que o fato de não ter deixado isso expresso não significa que ela está excluindo, tá? Mas existe, sem dúvida nenhuma, um caminho aí, uma brecha para o fisco querer questionar esse crédito na composição dos créditos de não cumulatividade, né? A parcela do ICMS na composição do chamado valor aquisição, que é a base para créditos de bens e serviços. Contra isso, a gente entende também, né, que a própria legislação do PIS e COFINS ela foi construída de uma maneira diferente, né? Fosse ela, por exemplo, baseada no valor de PIS e COFINS pago, recolhido da operação anterior, que hoje, inclusive, existe menção desse valor, né? A gente poderia bater o martelo e dizer, bom, se eu mexi na base, né, mexi no valor de PIS e COFINS, eu automaticamente vou ter que considerá-lo, né, para fins de creditamento. Porém, a gente sabe que essa não foi a sistemática escolhida pelo legislador em relação à não cumulatividade do PIS e COFINS, né? O que se construiu aqui foi uma legislação, não digo base como base, mas tem gente que denomina de várias formas, mas também não é um crédito financeiro, mas ele é um crédito de não cumulatividade diferente, né? Em que se calcula, realmente, em grande parte, tem algumas bases diferentes, por exemplo, para ativo imobilizado e etc., mas em relação a bens adquiridos, bens e serviços adquiridos, valor de aquisição, né? E o que é esse valor de aquisição?
se o número do PIS e COFINS, se o valor do PIS e COFINS recolhido fosse determinante para isso, eu não poderia tomar crédito do jeito que toma-se hoje, com base nos próprios entendimentos administrativos, de empresas do lucro presumido, que pagam PIS e COFINS a uma alíquota menor, ou mesmo empresas do Simples, né? Então, esse entendimento, para a gente dar uma consistência no argumento jurídico de que, se o fisco quiser tirar o ICM da base, no nosso entender, precisaria de uma nova legislação, tá? Uma legislação que deixasse expresso isso. Porém, a gente sabe e reconhece lá no escritório, falando isso, né, que nós estamos num ambiente de risco, inseguro. Não sabemos ainda, porque a Receita pode, a qualquer momento, realmente consolidar de maneira mais clara seu entendimento de que o ICM não pode compor a base de creditamento. E aí, possivelmente, se não houver isso, não vier acompanhado de uma alteração legislativa, realmente, a gente acha que um novo contencioso pode estar se formando aí, né? Então, mais uma discussão que pode vir decorrente aí do PIS e COFINS. Por último, né, só para dar os efeitos aqui é menos... Você quer falar, César? Quer complementar? Isso, na verdade, eu ia comentar um pouco sobre essa questão do crédito. De fato, assim, eu concordo integralmente com você. Tem essa questão da Instrução Normativa 1911, e perfeito, a 404 era anterior, né, e assim, de certa forma curioso, né, ver como a redação era construída antes e como ela passou a ser construída, né. Só para botar um pouquinho mais de pimenta aí, para todo mundo pensar, botar a cabeça para raciocinar, né, uma coisa que tem discutido muito na Deloitte em relação a isso com os nossos clientes também. Até que ponto essa mudança aí do texto da instrução normativa foi um puro esquecimento, né? É uma coisa curiosa, né? Esqueceu de incluir o ICMS como parte, e até a redação anterior, né? Eu chequei outro dia, a redação anterior prevista na instrução normativa 404, ela falava lá que o ICMS podia compor o custo de aquisição para fins de crédito de PIS e COFINS, né? E na nova instrução normativa ele só fala do IPI. Frete, acho que é, né? Frete. Isso, perfeito, é isso aí. Mas é curioso, né? No fim, foi esquecimento, simplesmente, né? Exato. Ou já está no valor de aquisição e nem se discute isso, né, César? Realmente, né? Exatamente. Perfeito. É o nosso entendimento muito bom saber que o entendimento de vocês é esse. A gente acha que tem muita base realmente para isso, mas a gente sabe que pode a Receita, no seu âmbito, né, arrecadatório, pode querer empurrar o entendimento diverso, daí a gente acha que esse contencioso virá, né? O ponto final aqui que eu coloco, eu tenho mais um último slide com algumas reflexões mais genéricas, mas como é que a gente trata isso em termos tributários, né? Então vão ter valores enormes de recuperação a ser pela frente, acho que, César, você pode contribuir aí bastante, né? Mas o que a gente entende, via de regra, em relação a esses valores recuperados? A gente entende que é um valor recuperado normal, né? Não tem nenhuma característica específica, né? Então, para fins de IRE e IRCS, vai ter incidência, né? Mas claro que vai depender do regime de tributário da empresa, né? Se a empresa é a empresa do lucro presumido, dá para afastar essa tributação, inclusive para fins de IR, porque a alteração do valor do PIS e COFINS não teve reflexos, né, na tributação, na diminuição de tributação em tempos anteriores, né? Então, no momento futuro, não seria lógico gerar uma nova tributação. Mas se eu estou no lucro real, não tem que se falar, tem que tributar realmente. Sobre o principal, claro, estou falando sobre correção, teria que tributar, né? IR sobre receitas financeiras, sim, né? Embora haja uma discussão grande também sobre o efetivo acréscimo patrimonial das chamadas correções monetárias, né, e etc. Tem muita discussão, essa discussão é uma discussão corrente no judiciário hoje, né? Muita gente discutindo isso, então vale acompanhar também, mas olhando a legislação não teria que falar, teria sim tributação. Olhando para o PIS e COFINS aqui, eu não vou ter sobre o principal, né, efeitos tributários, mas sobre os valores de correção monetária, Selic, etc., sim, vou ter que fazer o recolhimento, né? Em relação ao momento de recolhimento, essa é uma outra grandíssima discussão, né? A gente lá no escritório se pega muito lá, porque muito contribuinte, imagina você registrar 50, 100, 200 milhões, né, no seu resultado, né, no seu balanço, né, e ter que tributar isso tudo de uma vez, sem ter a correspondência financeira de caixa disso, porque isso vai ser consumido ao longo do tempo, né? Primeiro, assim, como eu falei para vocês, a maioria das decisões se deu em mandado de segurança. Então, a Receita hoje tem um posicionamento consolidado, aí está claro que é o entendimento da Receita, dizendo que, em caso de ação judicial, ganhou a ação,
tem que pagar, né? Porém, mandado de segurança, a Receita não diferenciou o tipo de ação, não fez essa análise, porque talvez nem coubesse, né? Ela deu uma direcionamento geral. Mas olhando o mandado de segurança, como falei para vocês, ele não fala em relação a valores, né? Ele só declara direito. Então, ali, não existe ainda os elementos materiais para reconhecimento daquela receita. Então, a gente acha que tem muito argumento, né, para afastar esse momento como momento de tributação. Porém, tem ainda uma discussão se isso daí se daria, né? Primeiro, estou num ambiente de risco já, né? Muito provavelmente um melhor ambiente seja o judicial para garantir esse afastamento, né? Esse afastar, né, de momento tributário. Mas ainda há uma discussão também se esse momento se daria, né, quando da habilitação e uso dos créditos, não é, mas basicamente o momento da habilitação, porque ali eu já cheguei nos momentos, nas definições de valores, quantificação, já tenho, entre aspas, a certeza e liquidez, ou ainda, com base em algumas decisões antigas, eu até fiquei de dar uma olhada como é que está isso no judiciário, eu sei que tem decisões contrárias hoje, mas teve um período que tinham decisões favoráveis, a gente mesmo no escritório tem algumas. Se seria, isso aí seria quando da homologação do PERDECOMP. Eu não acho nem tecnicamente correta essa decisão, mas o judiciário vem dando, ou pelo menos vinha dando, decisões nesse sentido, dizendo que só quando do ato homologatório que definiria se aquele valor era ou não realmente devido, é que a receita poderia ser reconhecida. Eu acho um pouco excessivo isso, porque se a gente expandisse esse raciocínio, a gente diria que qualquer tributo por homologação, então, teria que ser reconhecido como despesa, inclusive, só quando houvesse a homologação, seja efetiva ou seja tácita pelo transcurso de prazo de 5 anos, né? Então, eu acho que esse paralelo derruba um pouco esse entendimento. Mas é importante registrar que o judiciário já teve posicionamentos nesse sentido, tá? E que o elemento mais importante é que, assim, tem que parar para pensar no momento de recolhimento. Eu acredito, né, César, que você lá, Deloitte, devem ter passado muito por essa discussão também, né, de quando vamos recolher, né, acho que é uma decisão recorrente, é uma discussão recorrente, né, nos casos. Sim, com certeza. Eu acho que bem nessa linha que você comentou mesmo, a tese da homologação, o pessoal está, em geral, tentando aplicar. Se alguém depois quiser fazer alguma pergunta em relação a isso, fiquem à vontade também, mas em linhas gerais, perfeito. Acho que os grandes momentos aí de mais discussão é o próprio trânsito em julgado da ação, e perfeito, eu concordo com o seu comentário também, né? Acho que nesse momento, em relação ao tema exclusão do semestre, ninguém tem esse valor definido, né? Então seria praticamente impossível você conseguir oferecer a tributação nesse momento. Mas aí, depois do pedido de habilitação, aí você já perde esse argumento por completo, né? Ou seja, no fim das contas, entre a data da sentença e a data do pedido de habilitação, você tem argumento, a partir daí realmente é bom conversar. Exatamente, concordo, perfeito. Bom que estamos alinhados aí. Maravilha. E daí as reflexões finais, depois a gente abre aqui para bater um papo, né? Eu queria até, nesse segundo ponto, contar contigo também, César. Primeiro assim, né? A gente já falou um pouco dessa questão do julgamento ter incentivado o litígio, então acho que a gente pode passar esse ponto, né? Eu acho que a questão da nova tributação da chamada CBS, né, que o Guedes quer trazer, ou mesmo do IVA dual, ou enfim, né, de todas as tributações que estão usando, acho que isso é um elemento que reacende a discussão, ao menos. A gente sabe que aí os elementos são políticos, né? Já vimos, no começo da semana já estavam encaminhando o relator, agora já está todo mundo discutindo de novo. Então, assim, acho que o ambiente é mais político, mas talvez isso possa direcionar, pelo menos para a reformulação do PIS e COFINS em âmbito federal, né? Se eu não ser aquela reforma ampla, mas talvez tenha mais elementos para isso, né? E por último, a questão de desconto no preço, né? Que daí, assim, é uma questão, a gente opina lá, mas não assim, não é muito relevante esse tipo de discussão. Normalmente, né, vem muitas vezes com empresa de auditoria, né, inclusive, que assim, e agora, o que eu faço, né, em relação a preço? Eu sou obrigado a reduzir preço, é uma faculdade minha, como é que eu fico nessa situação, né, realmente, né? E daí até queria te ouvir um pouco, César, também sobre isso. Legal, não, excelente ponto. Só antes da gente entrar, só para não perder, vamos fazer diferente aqui, vamos tratar desse assunto, que é um assunto quente, até aproveitando, já começar eu pedir ao pessoal, para quem for tendo perguntas, podem ir colocando as perguntas aí no chat, que
nós já vamos identificando aqui e colocando elas na medida do possível. E, enquanto isso, Otávio, falando um pouco sobre esse assunto, assim, na minha visão, aqui não tem absolutamente nada de legal ou não, é puramente comercial, né? Ou seja, no fim das contas, metodologia de definição de preço, quem manda, é lógico, a gente tem parâmetros mínimos aí da legislação, que basicamente já não pode ser menor que o custo, tem toda essa discussão, né? Sim. Mas qual é o preço que eu vou praticar? Se eu vou repassar esse ganho para o meu cliente ou não? Bom, isso, na verdade, quem define é a conjunção aí dos fatores, né? O jurídico com o comercial de cada uma das empresas no relacionamento com cada um dos clientes, né? E tem casos de empresas com que a gente trabalha que, curiosamente, assim, eles têm os dois cenários, né? Casos em que o preço, como a gente fala, preço bruto, né? O preço com impostos será mantido, né? E casos em que você tem um acordo já firmado com alguns clientes determinando qual é o preço líquido de venda, aí nesse caso não tem jeito, você tem que, de fato, repassar o ganho para o cliente para poder manter o preço líquido de venda. O que não significa que necessariamente esse mesmo vai ser o custo de aquisição, pensando no que a gente discutiu aqui sobre o crédito de PIS e COFINS, né? Então, por exemplo, se você dá o desconto do PIS e COFINS menor no seu preço de venda, mas na outra ponta o seu cliente continua calculando o crédito de PIS e COFINS com o ICMS na base de cálculo, no fim das contas o que você vai identificar ou vai ver acontecendo é uma efetiva redução do custo de aquisição por parte do cliente. E aí, assim, vira uma pequena briga assim, de ordem puramente comercial aqui. Lógico, tem um assunto tributário por trás, mas não deixa de ser uma briga puramente comercial na minha visão. Não, eu concordo integralmente com o seu ponto. Eu acho que esse ponto é um ponto comercial. Existem cadeias reguladas, né, que são muito mais, né, fortes ali, uma marcação cerrada, né, exige, né, uma repercussão de preço, né, e outras que existe mais fluidez, algumas delas estão na ponta, né, estão olhando o consumidor final. Daí vai poder realmente formular as políticas que lhe convenham, né? Pode ter redução de preço, que pode aumentar a venda, né? Ou pode ser integração de margem realmente, né? Concordo 100%. E acho que reforça esse ponto também, né? Um pouco a questão do crédito, né? Porque se eu estou excluindo, mantive meu preço, mas estou excluindo da minha base, o preço, o contribuinte está pagando ainda, né? Se eu mantive o preço, né? O comprador, né? Então ele vai ter menos crédito pagando a mesma coisa. Então mostra bem que a sistemática de operação do PIS e COFINS ela é diferente realmente, né? Isso certamente teria um reflexo diverso se fosse ICMS que nós estivéssemos falando, né? Sim, exatamente, porque ele é estrutural, né? E até vindo disso, até para esquentar um pouquinho aí o pessoal para incentivar as perguntas também, não, de novo, para quem já fez as perguntas, pode deixar, eu não esqueci, não. Um questionamento que eu recebi um dia desses, eu falei assim, não, mas o fisco estadual poderia me questionar, por exemplo, se eu conceder uma redução de preço para o meu cliente, né, dado que o PIS e COFINS é menor, eu reduzi meu preço bruto, então o meu ICMS também vai ser reduzido, dado que eu reduzi meu preço bruto. O fisco estadual poderia me questionar em relação a isso? E eu não sei se você tem alguma opinião sobre isso, Otávio. Eu tenho a minha, mas deixa você falar. Eu acho que não há possibilidade desse questionamento, né? Porque vai ser o valor da operação, né? Por mais que o fato gerador seja a circulação, mas a base é a base, né, de valor de operação, né? Então isso é a métrica, impossível fazer uma composição diferente dessa, a meu ver. Realmente. Exatamente, perfeito. Eu penso da mesma forma, acho que não tem menor cabimento nem levantar o risco, né, do fisco estadual questionar isso, porque ele fala, não, o PIS e COFINS que você tem considerado na base de cálculo do ICMS é o PIS e COFINS cheio. Não tem o menor sentido, né? Nem concordo. Indo aqui para uma pergunta que foi colocada, e entrando um pouco no mérito da questão da receita financeira sujeita à tributação aqui, a pergunta que foi colocada é em relação justamente à atualização aí do crédito, né? Então, considerando uma empresa que entrou com ação antes de março de 2017, já teve trânsito em julgado, a questão seria a atualização desse crédito, ela assumindo que existem meses em que existe saldo credor de PIS e COFINS. Como você enxerga isso? Você faria atualização integral ou desconsideraria os meses em que existe saldo credor? Eu acho que um cálculo bem feito poderia desconstituir, né? Porque o pagamento vai se dar por período mesmo, né? E por pagamento. E o crédito é de um crédito de pagamento indevido mesmo, né? Então, assim, eu vou recompor aqueles períodos em que o pagamento foi indevido mesmo, né? Então, naquele período que teve um saldo credor, por exemplo, eu acho que não faz sentido, né? Realmente.
calcular, né, daquela parcela. Por isso que eu acho que cálculos presumidos, né, com base presumida, simplesmente aplicar percentuais, número de meses, eu acho que tudo isso não para de pé. O cálculo tem que ser um cálculo preciso mesmo. Penso eu que já o efeito seria relativizado dessa forma. Sim, perfeito, concordo integralmente com você. Você sabe que tem até uma brincadeira que eu faço em relação a isso, Otávio, que é o seguinte, né? Uma vez eu estava justamente discutindo esse tema com a matriz de um grande cliente meu, e aí perguntaram, não, mas o cálculo já foi feito exatamente como você falou, de forma englobada, tal, por que poderia dar errado? E eu brinquei, né? Eu falei assim, tá bom, vamos imaginar que você tenha duas transações, uma só sujeita a PIS e COFINS e outra só sujeita a ICMS. Exato. Se você for fazer o cálculo de verdade, você tem crédito zero, né? O seu crédito é zero, não existe nenhum crédito. Se fizer de forma englobada, sim, você tem crédito. É verdade. Então, assim, é bem nessa linha. Eu concordo integralmente com você, acho que é bem por aí. A gente tem, de fato, que fazer esse trabalho, esse levantamento de valores aí de forma bastante detalhada, bastante precisa. Não, e até eu recuperaria, né? Assim, eu teria que chegar em cada pagamento indevido de cada exercício, cada mês, né, de recolhimento, e daí trazê-lo para atualização a partir dessa data, realmente, né? É bem Exatamente, concordo com você. Outras duas perguntas aqui. Vamos lá, uma delas sendo em relação à necessidade de você retificar as obrigações acessórias aí para uma ação que foi iniciada antes de 2017 e transitou em julgado depois de 2017, se seria necessário ou não retificar as declarações aí. Perfeito. E não precisa, né, Sérgio? Acho que a gente também vai estar de acordo nessa, porque realmente existe um modelo específico para entrar no sistema de restituição e compensação se veio do judiciário, se a base é judicial. Então, quando a gente olha a retificação, no fundo eu estou dando origem ao crédito, né? Porque eu estou dizendo que eu fiz um pagamento maior, né? Eu estou retratando aquele pagamento maior em determinado período, né? No judiciário, a decisão judicial já é o que dá origem a esse crédito. Então, eu não preciso fazer retificações. A base, né, do crédito já é a decisão, né? Então, não é necessário, nesse caso, basta eu homologar a decisão, realmente, apresentar os cálculos e daí depois começar a compensar com base nisso, né, realmente. Sim, 100% de acordo, mais uma vez, Otávio. E aqui, outra pergunta em relação à forma de ajuste, né? Enfim, ou seja, a partir de agora, considerando já o posicionamento da Procuradoria e tudo mais, né? Ou seja, eu faço esse ajuste no momento de emissão de nota fiscal ou diretamente na apuração de PIS e COFINS? Acho que você já explorou um pouco isso. Pode repetir a pergunta, por favor? Essencialmente, a pergunta é se o ajuste agora, né, para a exclusão do ICMS, ele deve ser refletido diretamente na apuração do PIS e COFINS ou no momento da emissão da nota fiscal. Então, daí a mesma, exatamente, vai depender realmente do que o cliente vai decidir comercialmente, né? Porque se ele decidir realmente pelo desconto, né, já comercial, né, realmente disso, né, já vai estar refletido, né? É só daí eu fazer a somatória aí das notas fiscais, já vai estar refletido o valor a menor já, né, de PIS e COFINS, porque eu já estou tirando esse CM da base em cada operação, vamos falar assim. Né? Agora, se eu quero me apropriar desse recurso, eu vou ter que fazer na apuração realmente, né? Então, eu vou emitir as notas, né? Estou com o valor cheio lá, e na apuração, claro, quero me valer do benefício, eu vou fazer essa exclusão. Então, acho que vai depender também dessa decisão aí por parte do empresário, né? Sim, perfeito. Mais uma pergunta em relação ao caso que você já tem o trânsito em julgado, o crédito já habilitado, né? Já com um pedido de ressarcimento, você pode atualizar o valor já habilitado ou não? Salvo engano, isso, olha, me falta a regra específica, mas eu acredito que, uma vez, seria até, o termo correto seria restituição, não seria nem ressarcimento nesse caso, né, porque é um pagamento indevido mesmo, né, não é um crédito de não cumulatividade de PIS e COFINS, mas uma vez que eu fiz o pedido, teve habilitação, daquele momento diante, quando eu fizer os procedimentos de compensação, eu acho que já existe a Selic automática desse período, salvo engano, né, existe a Selic automática. Mas esse eu não me recordo assim, com 100% de certeza, se é esse o modelo. Perfeito. Eu tendo a concordar com você. Também não me recordo de cabeça aqui se existe dentro do programa lá do Telecom alguma atualização automática. Eu tenho a impressão que sim também. Eu tenho a impressão que sim.
Bom, acho que não temos mais perguntas para o momento. Otávio, de novo, gostaria de agradecer a sua belíssima explanação, agradecer a presença de todos também, todos que colocaram as perguntas aqui, a presença de todos os associados, aqueles que não são associados, de novo, incentivo bastante a que venham a se associar ao EBF. A ideia é justamente a gente fazer debates como esse, bate-papos, na verdade, como esse, né? A ideia não é fazer aula, né? Ao contrário, é justamente reunir as pessoas para debater assuntos que são assuntos relevantes, né? Então, mais uma vez, Otávio, obrigado pelas suas palavras, e obrigado a todos os presentes também. É isso, eu que gostaria de agradecer novamente, viu, César? Não só o convite, parabenizar aí pela sua condução de verdade no Comitê Tributário, fantástico. O IBEF também tem feito eventos muito bacanas, né? O Flávio tá aí Flávio e Bárbara também tá aí para confirmar esse ponto, né? Assim, é um prazer ter participado do Comitê Tributário específico e de um evento do IBEF. Realmente motivo de muita satisfação e orgulho da minha parte. Obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, gente. Boa noite a todos.